O Birajara, obra de José de Alencar. Capítulo 1. Pela margem do grande rio, caminha Jaguaré, o jovem caçador. O arco prende-lhe ao ombro, esquecido e inútil. As flechas dormem no coldre de Uiraçaba. Os veados saltam das moitas de Ubaia e veem retouçar na grama, zombando do caçador. Jaguaré não vê o tímido campeiro. Seus olhos buscam um inimigo capaz de resistir-lhe ao braço robusto. O rugido do jaguar abala a floresta, mas o caçador também despreza o jaguar, que já cansou de vencer. Ele chama-se Jaguaré, o mais feroz jaguar da floresta. Os outros fogem espavoridos quando de longe o pressentem. Não é esse o inimigo que procura, porém, outro mais terrível para vencê-lo em combate de morte e ganhar nome de guerra. Jaguaré chegou à idade em que o mancebo troca a fama do caçador pela glória do guerreiro. Para ser aclamado guerreiro por sua nação, é preciso que o jovem caçador conquiste este título por uma grande façanha. Por isso, deixou a taba dos seus e a presença de Jandira, a virgem formosa que lhe guarda o seio de esposa. Mas o sol 3 vezes guiou o passo rápido do caçador através das campinas, e 3 vezes, como agora, deitou-se além das montanhas da Aratuba, sem mostrar-lhe um inimigo digno de seu valor. A sombra vai descendo da serra, pelo vale, e a tristeza cai da fronte sobre a face de Jaguaré. O jovem caçador empunha a lança de 2 pontas, feita da rocha craúba, mais rija que o ferro. Nenhum guerreiro brandiu jamais esta arma terrível que sua mão primeiro fabricou. Lá estaca o jovem caçador no meio da campina. Volvendo ao céu o olhar torvo e iracundo, solta ainda uma vez seu grito de guerra. O bramido rolou pela amplidão da mata e foi morrer longe nas cavernas da montanha. Respondeu o ronco da sucuri na madre do rio e o urro do tigre escondido na furna, mas outro grito de guerra não acudiu ao desafio do caçador. Jaguaré arremessou a lança, que vibrou nos ares e foi cravar-se além no grosso troco da emburana. A copa frondosa ramalhou, como as palmas do coqueiro ao sopro do vento, e o tronco gemeu até a raiz. O caçador repousa à sombra de sua lança. Salta uma corça da mata e veloz atravessa a campina. Mais veloz a persegue gentil caçadora com a seta embebida no arco flexível. Ergue-se Jaguaré. Seu olhar ardente voou, sôfrego de encontrar o inimigo que lhe tardava. Avistando uma mulher, a alegria do mancebo apagou-se no rosto sombrio. Pela faixa, cor de ouro, tecida das penas do tucano, Jaguaré conheceu que era uma filha da valente nação dos Tocantins, senhora do grande rio cujas margens ele pisava. A liga vermelha que cingia a perna esbelta da estrangeira dizia que nenhum guerreiro jamais possuíra a Virgem Formosa. A corça veio cair aos pés de Jaguaré, atravessada pela flecha certeira da jovem caçadora que a seguia de perto. A Virgem reconheceu o coçar da nação que na última lua chegara aos campos do Tari e da qual os pajés tinham dado notícia. Guerreiro Araguaia, pois vejo pela pena vermelha de teu cocar que pertences a essa nação valente. Se pisas os campos dos Tocantins como hóspede, bem-vindo sejas, mas se vens como inimigo, foge, para que tua mãe não chore a morte de seu filho e tenha quem a proteja na velhice. Virgem dos Tocantins, Jaguaré já soltou seu grito de guerra. Ele pisa os campos de teus pais como senhor. Tu és sua prisioneira. Não que vencer a corça tímida seja glória para o caçador, mas tu chamarás o inimigo que ele espera. Se o veado te der a sua ligeireza, jovem guerreiro, ela não te servirá, senão para ver o rastro de meu pé antes que o vento o apague. A linda caçadora desferiu a corrida pela imensa campina. Após ela,
se arremessou o jaguaré, que muitas vezes vencera o tapir. Mas a Virgem dos Tocantins corria como Anandu no deserto, e o caçador conheceu que seu braço nunca poderia alcançar. Travou do arco e o brandiu. A seta obedeceu-lhe, pregando no tronco do açaí a faixa que flutuava ao sopro do vento. A filha dos Tocantins tem no pé as asas de beija-flor, mas a seta de jaguaré voa como um gavião. Não te assustes, Virgem das Florestas, tua formosura venceu o ímpeto do meu braço e apagou a cólera no coração feroz do caçador. Feliz o guerreiro que te possuir. Eu sou Araci, a estrela do dia, filho de Itaquê, pai da grande nação Tocantins. 100 dos melhores guerreiros o servem em sua cabana para merecer que ele o escolha por filho. O mais forte e valente me terá por esposa. Vem comigo, guerreiro araguaia, excede aos outros no trabalho e na constância, e tu romperás a liga de Araci na próxima lua do amor. Não, filha do sol. Jaguaré não deixou a taba de seus pais, onde Jandira lhe guarda o seio de esposa para ser escravo da Virgem. Ele vem combater e ganhar um nome de guerra que encha de orgulho a sua nação. Torna a tábua dos Tocantins e diz aos 100 guerreiros cativos de teu amor que Jaguaré, o mais destemido dos caçadores araguaias, os desafia ao combate. Araci vai, pois assim o queres. Se fores vencida, ela guardará tua lembrança, pois nunca seus olhos viram o mais belo caçador. Se fores vencedor, será uma alegria para a Virgem do Sol pertencer ao mais valente dos guerreiros. A Virgem disse e desapareceu na selva. Os olhos de Jaguaré seguiram o passo ligeiro da formosa caçadora, como o guaxinim que rasteja a zabelê. Quando ela desapareceu, o jovem caçador recostou-se ao tronco da emburana e esperou. Do lado da campina, assoma um guerreiro. Tem na cabeça o canitar, das plumas de tucano, e no punho do tacape uma franja das mesmas penas. É um guerreiro tocantins. De longe avistou o jaguaré e reconheceu o penacho vermelho dos araguaias. As duas nações não estão em guerra, mas sem quebra da fé pode um guerreiro cansado do longo repouso oferecer a outro guerreiro combate leal. Quando Tocantins armou o arco, Jaguaré já tinha brandido o seu e disparado no ar uma seta mensageira do desafio. Respondeu o guerreiro, disparando também uma flecha no ar para dizer que aceitava o combate. Então, os dois campeões caminharam um para o outro com passo grave e pararam frente a frente. Eu sou Jaguaré, filho de Camacã, chefe da valente nação dos araguaias, que vem de longe em busca da terra de seus pais. Minha fama corre às tabas e tu já deves conhecer o maior caçador das florestas. Mas Jaguaré despreza a fama de caçador, ele quer um nome de guerra, que diga às nações a força de seu braço e faça tremer aos mais bravos. Se tua nação te aclamou forte entre os fortes, prepara-te para morrer. Se não, passa teu caminho, guerreiro vil, para que o sangue do fraco não manche o tacape, Virgem de Jaguaré. O Caraíba guiou teu passo ao encontro de Projucã, o matador de gente, guerreiro, chefe, da terrível nação Tocantins, que enche de terror as outras nações. Há 3 luas que Pojucã não combate, e seu tacape tem fome do inimigo. Tu não és digno dos golpes de um guerreiro-chefe, mas Pojucã se compadece da tua mocidade e consente em combater contigo. Terás a glória de ser morto pelo mais valente guerreiro do Tocantins. Os cantores de meus feitos lembrarão o teu nome, e todos os mancebos de tua nação invejarão tua sorte. Jaguaré agradece a Tupã, que te fez um grande guerreiro e o chefe mais feroz de grande nação Tocantins, Pojucã, matador de gente. A tua morte será a primeira façanha do caçador araguaia e lhe dará um nome de guerra que se torne o espanto dos teus e o terror das outras nações. Os 2 campeões recuaram passo a passo até que se acharam a um tiro de arco. Então, soltaram um grito de guerra e se arremessaram um contra o outro, brandindo o tacape.
Os tacapes toparam no ar, e os dois guerreiros rodaram como as torrentes impetuosas no redemoinho de Itaoca. De vez, as clavas bateram, e 10 vezes volveram para bater de novo. Os animais que passavam na floresta fugiram espavoridos, como se a borrasca ribombasse no céu. Ainda uma vez, encontraram-se os dois tacapes e voaram em lascas pelos ares. O Biratã é forte, mas há outro Biratã que lhe resiste. Com o braço de Pojucã é que não há outro braço. Já viste, jovem caçador, o veado nas garras da jiboia? Assim vais morrer. Se tu fores cascavel que somente sabe morder, Jaguaré te esmagaria a cabeça com o pé e seguiria seu caminho. Mas tu és a jiboia feroz, e Jaguaré gosta de estrangular jiboia. Não morrerás pelo pé, mas pela mão do caçador. Lança teu bote, guerreiro Tocantins. Pojucã estendeu os braços e estreitou os rins de Jaguaré, que por sua vez cingiu os lombos do guerreiro. Cada um dos campeões pôs na luta todas as suas forças, bastante para arrancar o tronco mais robusto da mata. Ambos, porém, ficaram imóveis. Eram dois jatobás que nasceram juntos e entrelaçaram os galhos, ligando-se no mesmo tronco. Nada os desprende, nada os abala. O tufão passa bramindo sem agitá-los, e eles permaneceram quedos pelo volver dos tempos. Um pajé que passou na orla da mata viu os lutadores e encorajou-os, pensando que eram almas de dois guerreiros presos num abraço da morte. Já a sombra se desdobrava pelo vale afora e o sol despedia-se dos cimos dos montes, sem que os campeões se movessem. Por fim, afrouxaram os braços e cada lutador recuou para contemplar seu adversário. Nenhum mostrava no rosto sombra de fadiga. Conheceram que podiam lutar corpo a corpo, a noite inteira, sem que um prostrasse o outro. Tu és igual na valentia e na força ao guerreiro, chefe da nação Tocantins. Mas Pojucã não consente que haja na terra quem resista a seu braço. É preciso que tu morras, Jaguaré, para que ele seja o primeiro dos guerreiros que o sol alumia. Pojucã, matador de gente, guerreiro feroz na nação Tocantins, Jaguaré deixou-te viver até este momento para saber que se tu eras digno de dar-lhe um nome de guerra. Agora que te conhece como o primeiro dos guerreiros que existiram até este momento, ele quer que tua derrota seja a sua primeira façanha. Disse, arrancando do tronco da emburana a lança de 2 pontas, encaminhou outra vez para Pojucã. Essa arma que tu vês é a lança de 2 pontas. Jaguaré fabricou-a no rijo galho de craúba, endurecido pelo fogo. Sua mão foi a primeira que a arremessou, e teu corpo é o primeiro cujo sangue ela vai beber. Empunha a lança de 2 pontas, guerreiro-chefe, e ataca Jaguaré para receberes a morte dos valentes. Pojucã repeliu a lança que o jovem caçador lhe apresentara. Jamais no combate de um guerreiro Tocantins atacará seu adversário desarmado. Nem Pojucã precisa da lança. Ataca tu, Jaguaré, que não tens confiança em teu braço. O de Pojucã basta para te prostrar. O orgulho te cega, guerreiro-chefe. A lança conhece Jaguaré, que a inventou e lhe obedece como o arpão à corda do pescador. Aperta-a bem em tua mão robusta e Jaguaré estará 2 vezes mais armado que tu, que não sabes manejá-la. O chefe Tocantins cruzou os braços. Toma a lança, Pojucã, se não queres que te chame de covarde, pois tu sabes que Jaguaré não te matará desarmado, mas te abandonará como indigno de combater com o filho do maior guerreiro araguaia, o grande Camacã. O chefe Tocantins arrojou-se contra Jaguaré, que travou-lhe 2 pulsos, e outra vez os 2 campeões ficaram imóveis. A noite veio achá-los na mesma posição. 3 vezes cessaram a luta e de novo a travaram. Mas afinal se convenceram que nenhum derrubaria o outro. Então Pojucã disse: guerreiro araguaia, é preciso acabar o combate. A terra não chega para 2 guerreiros como nós. Finca no chão a lança e caminhemos até a margem do rio, até que o primeiro chegar será o senhor da lança e da vida do outro. Assim fizeram os 2 campeões. Chegados à margem do rio, dispararam a corrida. Ao mesmo tempo, a mão de ambos tocou a haste da lança, mas Jaguaré, arremessado pelo ímpeto da desfilada,
não pôde arrancar a arma que ficou na mão de Pojucã. O guerreiro-chefe engrista desdenhosamente a lança e caminha para Jaguaré. Não vai como o guerreiro que marcha ao combate, mas como o matador que se prepara para imolar a vítima. Guerreiro-chefe, Jaguaré não te quer matar como a serpente que ataca o descuidado caçador. 10 vezes já se quisesse, ele te houvera ferido com tua própria mão. Abandona a glória do guerreiro, que não é para ti em Engaíba, pois o cante considerará a vida e te levará cativo à tábua dos Tocantins, para que tu cantes as façanhas da guerra dos guerreiros, na festa dos guerreiros. Cativo serás tu, mas não para cantar os feitos dos guerreiros. Tu servirás na tábua dos araguaias para ajudar as velhas a varrer a oca. Arremessou-se Pojucã avante e desfechou o golpe, mas a lança rodara, e foi o chefe Tocantins quem recebeu no peito a ponta farpada. Quando o corpo robusto de Pojucã tombava, cravado pelo dardo, Jaguaré, num salto, calcou a mão direita sobre o ombro esquerdo do vencido, e, brandindo a arma sangrenta, soltou o grito do triunfo. Eu sou Birajara, o senhor da lança, o guerreiro invencível que tem por arma a serpente. Reconhece o teu vencedor, Pojucã, e proclama o primeiro dos guerreiros, pois te venceu a ti o maior guerreiro que existiu antes dele. Se meu valor que serviu para aumentar a tua fama merece de ti uma graça, não deixes que Pojucã sofra mais um instante a vergonha de sua derrota. Não, chefe Tocantins, tu me acompanharás à tábua dos araguaias para narrar o meu valor. A fama de Jaguaré precisa de um prisioneiro, como o grande Pojucã na festa da vitória. Tu és cruel, guerreiro da lança, mas fica certo que se tua arma traiçoeira ferir meu peito, o suplício não vencerá. A constância do varão Tocantins, que sabe afrontar as iras de Tupã e desprezar a vingança dos araguaias. Capítulo 2. O guerreiro. Retumba a festa na tábua dos araguaias. As fogueiras circulavam a vasta ocara e derramam no seio da noite escura as chamas da alegria. Toda a tarde o trocano reboou, chamando os guerreiros das outras tábuas à grande tábua do chefe. Era a festa guerreira de Jaguaré, filho de Camacã, o maior chefe dos araguaias. No fundo da ocara preside o conselho dos anciãos, que decide da paz ou da guerra e governa a valente nação. Os anciãos, sentados no longo giral, contemplam taciturnos a geração de guerreiros que eles ensinaram a combater e têm saudades da passada glória. Suspenso em frente deles está o grande arco da nação araguaia, ornado nas pontas das penas vermelhas da arara. É a insígnia do chefe dos guerreiros, a qual Camacã, pai de Jaguaré, conquistou na mocidade e ainda conserva, pois ninguém ousa disputá-la. Ei-lo, o velho chefe, embaixo do arco que sua mão tantas vezes brandiu na guerra. Em pé, arrimado ao invencível tacape, ele dirige a festa. De um e outro lado da vasta ocara está a multidão dos guerreiros, colocados por sua ordem, primeiro os chefes das tábuas, depois os varões, por último os moços guerreiros. Vêm depois os jovens caçadores que já deixaram a oca materna e estão impacientes de ganhar por suas proezas a honra de serem admitidos entre os guerreiros. Mas, por isso, têm de passar pelas provas, e sua juventude não lhes consente ainda a robustez que tamanho esforço demanda. Todos invejam a glória de Jaguaré, que ontem era o primeiro entre eles e hoje ali está disputando a fama aos mais valentes guerreiros. Por detrás da estacada apinham-se as mulheres, que, segundo o rito pátrio, não podem ser admitidas nas festas guerreiras. De longe acompanham silenciosas com os olhos as velhas aos filhos, as esposas aos seus guerreiros e as virgens aos noivos. Exultam quando ouvem celebrar as façanhas dos seus, mas não ousam murmurar uma palavra. Entre elas está Jandira, a doce virgem cujos negros olhos não se cansam de admirar Jaguaré, seu futuro senhor. Já lhe tarda o momento de ver aclamar guerreiro ao jovem caçador,
para ter a felicidade de servi-lo como escrava na paz e acompanhá-lo como esposa ao combate. No centro da ocara ergueu-se Jaguaré. Defronte dele, Pojucã, no corpo que a ferida não abateu, mostra a grande alma serena em face dos inimigos. Camaquã troou a Inúbia para ordenar silêncio e o filho começou. Guerreiros araguaias, ouvi a minha história de guerra. Depois que Jaguaré sofreu as provas do valor, partiu para conquistar um nome famoso. Deixando a taba, viu o falcão negro que despedia o voo para as águas sem fim, e Jaguaré disse: o falcão negro é o valente guerreiro dos ares. Ele será a fama do guerreiro araguaia que atravessará as nuvens e subirá ao céu. Então Jaguaré marcou o voo do falcão negro e seguiu por ele. O sol despediu-se e voltou, 1, 2, 3 vezes. No último sol, Jaguaré encontrou um guerreiro da nação Tocantins, senhora do grande rio. Guerreiros araguaias, quereis saber qual foi o campeão que Tupã enviou a Jaguaré para dar-lhes o nome de guerra? Ele aí está diante de vós. É o grande Pojucã, o feroz matador de gente, chefe da tribo mais valente da poderosa nação dos Tocantins, senhores do grande rio. Vós, que tendes aqui presente, vede como é terrível o seu aspecto. Mas só eu, que o pelejei, conheço o seu valor no combate. O tacape em sua mão, possante é como o tronco do ubiratã que brotou no rochedo e cresceu. Jaguaré, que arranca da terra o cedro gigante, não pôde arrancar de sua mão e foi obrigado a despedaçá-lo. Os braços de Pojucã, quando ele os estende na luta, não há quem os vergue, são 2 penedos que saem da terra. Seu corpo é a serra que se levanta no vale. Nenhum homem, nem mesmo Camaquã, o pode abalar. Pojucã era o varão mais forte e o mais valente guerreiro que o sol tinha visto até aquele momento. Foi este, guerreiros araguaias, o herói que ofereceu combate ao filho de Camaquã. E Jaguaré aceitou, porque logo conheceu que havia encontrado um inimigo digno do seu valor. Ele vos contempla, guerreiros araguaias. Se alguém duvida da palavra de Jaguaré e da força do guerreiro Tocantins, chame-o a combate e saberá quem é Pojucã. O chefe Tocantins lançou um olhar ameaçador à multidão de guerreiros, mas nenhum ousou aceitar o desafio. Pojucã alçou a mão em sinal de que desejava falar. Todos escutaram com respeito o herói, ainda maior na desgraça. Guerreiros araguaias, ouvi a voz de Pojucã, vosso inimigo, que afronta as iras dos fortes e despreza a vingança dos fracos. Pojucã, guerreiro-chefe da grande nação Tocantins, jamais encontrou guerreiro que resistisse à força de seu braço invencível. Mas Tupã, cansado de ouvir celebrar em todas as festas o nome de Pojucã como vencedor, emprestou sua força a Jaguaré, o maior guerreiro que pisou a terra. Eu que senti o ímpeto de sua coragem, posso dizer-vos que só o sangue Tocantins é capaz de gerar um guerreiro tão poderoso. Foi alguma virgem araguaia que, vagando pela floresta, encontrou Pojucã e trouxe no seio fecundo a alma do grande guerreiro. Seu braço é como o corisco do céu, e sua força como a tempestade que desce das nuvens. Calou-se Pojucã, e Jaguaré continuou o seu canto de guerra. Quando a sombra começava a descer da crista da montanha, Pojucã e Jaguaré caminharam um contra o outro. Toda a noite combateram. O sol nascendo veio achá-los ainda na peleja, como os deixara, nem vencidos, nem vencedores. Conheceram que eram os 2 maiores guerreiros na fortaleza do corpo e na destreza das armas. Mas nenhum consentia que houvesse na terra outro guerreiro igual, pois ambos queriam ser o primeiro. Foi então que o chefe Tocantins ganhou na corrida a lança de 2 pontas, que Jaguaré havia fabricado. 3 vezes seu punho robusto a brandiu, e 3 vezes ela escapou-lhe da mão, como a serpente das garras do gavião. Mais uma vez, o grande guerreiro investiu com o bote armado, e a lança, escrava de Jaguaré, cravou o peito do inimigo.
Ele caiu, o guerreiro-chefe, o grande varão dos Tocantins, o valente dos valentes, Pojucã, o feroz matador de gente. E Jaguaré, brandindo a arma da vitória, bradou: Eu sou o Birajara, o senhor da lança, que venceu o primeiro guerreiro dos guerreiros de Tupã. Eu sou o Birajara, o senhor da lança, o guerreiro terrível que tem por arma uma serpente. O Trocano ribombou, derramando longe pela amplidão dos vales e pelos ecos das montanhas a pocema do triunfo. Os tacapes, vibrados pela mão pujante dos guerreiros, bateram nos largos escudos retinindo. Mas a voz possante da multidão dos guerreiros cobriu o imenso rumor, clamando: Tu és o Birajara, o senhor da lança, o vencedor de Pojucã, o maior guerreiro da nação Tocantins. Os guerreiros araguaias te recebem por seu irmão nas armas e te aclamam forte entre os fortes. Os cantores celebrarão teu nome como o mais famoso da nação araguaia, e Camaquã terá a glória de chamar-se pai de Ubirajara, como foi glória para Jaguaré ser filho de Camaquã. Quando parou o estrondo da festa e cessou o canto dos guerreiros, avançou Camaquã, o grande chefe dos araguaias. De um salto, o ancião alcançou o arco da nação, insígnia do chefe da guerra, e caminhou para o Birajara. O arco era de Ubiratã, grosso como o braço do mais robusto guerreiro. A corda trançada de Crautá tinha o corpo do dedo que abrandia. Os mais possantes varões da nação araguaia, a custo, empurravam o grande arco, mas só tinham uma força para disparar a seta. Era Camaquã, o chefe dos chefes, que dirigia na guerra os guerreiros araguaias. Assim falou o ancião. O Birajara, senhor da lança, é tempo de empunhares o grande arco da nação araguaia, que deve estar na mão do mais possante. Camaquã o conquistou no dia em que escolheu por esposa Jassanã, a virgem dos olhos de fogo, em cujo seio te gerou seu primeiro sangue. Ainda hoje, apesar da velhice que lhe mirrou no corpo, nenhum guerreiro ousaria disputar o grande arco ao velho chefe, que não sofresse logo o castigo de sua audácia. Mas Tupã ordena que o ancião se curve para a terra até desabar como o tronco carcomido, e que o mancebo se eleve para o céu como a árvore altaneira. Camaquã revive em ti a glória de ser o maior guerreiro. Cresce com a glória de ter gerado um guerreiro ainda maior do que ele. O Birajara tomou o arco que lhe apresentava o pai e disse: Camaquã, tu és o primeiro guerreiro e o maior chefe da nação araguaia. Para a glória de Jaguaré, bastava que ele se mostrasse teu filho no valor, como é teu filho no sangue. Mas o grande arco da nação araguaia, o Birajara, não o recebe de ti e de nenhum outro guerreiro, pois o há de conquistar pela sua pujança. Disse, e arremessando no meio da ocara, o grande arco bradou. O guerreiro que ousa empunhar o grande arco da nação araguaia, venha disputá-lo ao Birajara. Nenhuma voz se ergueu. Nenhum campeão avançou o passo. O Trocano reboou de novo, e no meio da pocema do triunfo, a multidão dos guerreiros proclamou: O Birajara, senhor da lança, tu és o mais forte dos guerreiros araguaias, empunha o arco-chefe. Então, o Birajara levantou o grande arco, e a corda zuniu como o vento na floresta. Era a primeira seta, mensageira do chefe, que levava às nuvens a fama de Ubirajara. Os cantores exaltaram a glória dos dois chefes, a do velho Camaquã, que trocara a arma do guerreiro pelo bordão do conselho, e a do jovem Ubirajara, que na sua mocidade já se mostrava tão grande como fora o pai na robustez dos anos. Pojucã teve o consolo de ouvir seu nome repetido muitas vezes e louvado a par com o de seu vencedor. Os cantores celebraram depois os grandes feitos da nação araguaia, desde os tempos remotos em que os progenitores deixaram a grande taba dos tamoios, seus avós. Quando os Inhengarçaras entoaram o canto do triunfo, vieram as mulheres com vasos cheios de generoso cauim
e apresentaram as taças aos guerreiros. Jandira suspirou. Ela era virgem e, como suas companheiras, não podia aparecer na festa dos guerreiros. Sentiu não ser já esposa para ter orgulho de encher de vinho espumante por ela fabricado a taça de seu herói e senhor. O guincho agoureiro da Inhuma ressoava na manta, quando começou a dança guerreira que doou até perto da alvorada. Capítulo 3 A Noiva. Ao raiar da luz do céu, Jandira abriu os lindos olhos negros. Seu canto foi o primeiro que saudou o nascer do dia e acordou em seu ninho a viuvinha. A doce filha de Magé saltou da rede que embalara os sonhos castos da Virgem e despediu-se dela como Jassanã, que deixa a moita para habitar o ninho do amor. A Virgem Araguaia acreditava ter dormido a última noite na cabana paterna, que essa manhã ia trocar pela cabana do esposo. O jovem caçador, que a amava, Jaguaré, fora aclamado guerreiro, e entre todos os guerreiros, o chefe da nação. Como guerreiro, ele pode tomar uma esposa, e como chefe, pertence-lhe a Virgem, de sua escolha, entre as mais formosas da Taba. Ainda que a Virgem tenha um noivo, ou que o pai a destine a outro, se o chefe a deseja, a vontade de Tupã é que lhe pertença. Tupã assim ordena para que os grandes chefes possam gerar de seu sangue os mais belos e valentes guerreiros. Jaguaré, antes de ser aclamado chefe, já a tinha escolhido, e Jandira não aceitaria outro noivo senão o jovem caçador a quem amava. Ela o espera, logo que o sol alumia a terra, o Birajara, o grande chefe, há de vir buscá-la. Então, a Virgem se despedirá de Magé e irá armar na cabana de seu guerreiro, o senhor, a rede da esposa. Ligeira e contente, corre a banhar-se no rio antes que chegue o Birajara, para quem purifica seu corpo, e unge-se com o óleo fragante de sassafrás. Ela quer que o destemido guerreiro ache seu amor saboroso como vinho que espuma na taça e ferve nas veias. Tornando a cabana, perfumou de beijoim a larga rede que tecera dos fios do algodão entrelaçados com as penas do guará. Essa rede tinha 2 vezes o tamanho de sua rede de virgem, porque era a rede do casamento, em que devia receber o esposo. Depois arrumou no uru a louça que havia fabricado para o serviço do guerreiro e que devia transportar à sua nova cabana. Quando terminou todos os preparativos, encostou-se à porta da cabana. Seus olhos impacientes chamavam o Birajara. Mas o guerreiro não vinha, e o sol já tinha subido além da cresta da serra. A luz do dia derramava alegria pelos campos, e a alegria que lhe afogara os sonhos da noite fugia agora da alma de Jandira. Então, a filha de Magé partiu em busca do noivo que a esquecera. No mais escuro da mata, vaga o chefe dos araguaias. Seus olhos fogem à luz do dia e buscam a sombra, onde encontram a imagem que traz na lembrança. À noite, quando o guerreiro dormia em sua rede solitária, Araci, a linda virgem, lhe apareceu em sonho e lhe falou: Jaguaré, jovem caçador, tu dormes descansado enquanto os guerreiros tocantins se preparam para roubar a virgem de teus amores. Ergue-te e parte se não queres chegar tarde. Ele erguera-se para segui-la, mas a Virgem Formosa desferiu a corrida veloz através da campina e desapareceu na floresta. Neste ponto do sonho, o guerreiro acordara. Uma estrela brilhante listrava o céu, como uma lágrima de fogo, e o Birajara pensou que era o rastro de Araci, a filha da luz. A Juriti arrulhou docentemente na mata e o Birajara lembrou-se da voz maviosa da Virgem do Sol. O guerreiro tornou à rede, esperando achar ali outra vez o sonho que visitara sua alma. Porém, o sono fugira de seus olhos. Quando raiou a primeira alvorada, o Birajara saiu da cabana e buscou do mais espesso da mata a sombra propícia à saudade. Seu passo o guiava sem querer para as bandas do grande rio, onde devia ficar a taba dos Tocantins. É assim que os coqueiros
imóveis na praia, inclinam para a nascente seu verde cocar. O Birajara ouviu o rumor de um passo ligeiro através da mata. De longe conheceu Jandira, que o procurava. A doce virgem achara à porta da cabana o rastro do guerreiro e o seguira através da floresta. Que mau sonho aflige o Birajara, o senhor da lança e o maior dos guerreiros, chefe da grande nação araguaia, para que ele se afaste de sua taba e esqueça a noiva que o espera? A tristeza entrou no coração de Ubirajara, que não sabe mais dizer-te palavras de alegria, linda virgem. A tristeza é amarga, quando entra no coração do guerreiro, o enche de fel. Mas Jandira fará como sua irmã, a abelha. Ela fabricará em seus lábios os favos mais doces para o seu guerreiro. Suas palavras serão os fios de mel que ela derramará na alma do esposo. Filha de Magé, doce virgem, ainda não chegou o dia em que o Birajara escolha uma esposa. Nem ele sabe ainda qual seio que Tupã destinou para gerar o primeiro filho do grande chefe dos araguaias. O lábio de Jandira emudeceu, mas o peito soluçou. A virgem conheceu que o amor de Ubirajara retirava-se dela e que de todo o perderia, se o não defendesse. Então, escondeu a dor no fundo da alma e chamou o riso a seus lábios, a alegria a seus olhos. Ela sabia que os guerreiros amam a flor da formosura como a folhagem da árvore e que a tristeza murcha a graça da mais linda virgem. Chefe dos araguaias, Ubirajara, não desprezas Jandira, que outrora escolheste para tua noiva. Se então ela era formosa a teus olhos, mais formosa se fará para merecer teu amor. Tu gostavas de seus cabelos negros que arrastam no chão. Ela os entrançará com as plumas vermelhas do guará, para que te pareçam mais bonitos. Teus olhos negros que te falavam, ela os cercará de uma listra amarela com os olhos de Jassanã. Sua boca, que ainda não provaste, Jandira encherá de amor, para que bebas nela o contentamento. Jandira esperou a palavra de Ubirajara, mas os lábios mudos do guerreiro não se abriram. Teu amor, Ubirajara, ficará em meu seio como a flor no vale. Jandira te dará muitos filhos, e todos dignos de teu valor. Nesses peitos que te pertencem, ela os nutrirá com seu sangue, não menos guerreiro do que o teu, porque é o sangue de Magé, o maior dos anciãos, depois de Camacan. Seus braços que outrora querias para a tua cintura, não servirão unicamente para te abraçarem, mas também para te servirem. Tua esposa te acompanhará por toda parte. Na taba, como no campo do combate, ela cuidará de tua cabana, aprontará as mais saborosas iguarias para seu guerreiro e fabricará para ele o vinho, que é a alma da festa. Jandira é a mais bela das virgens araguaias. Seu amor fará a aventura de um guerreiro valente. O Birajara não podia achar para si uma esposa mais fiel, nem para seus filhos outra mãe tão fecunda. Mas a noite desceu em sua alma. Só a estrela do dia pode restituir-lhe a alegria que o abandonou. A filha de Magé merece um guerreiro que tenha olhos para a sua formosura. Pojucã sentou-se pensativa à porta da cabana. O semblante, sempre grave, como convém a um chefe, cobre-se de tristeza. A noite que foge da terra, vencida pelo sol, parece recolher-se na alma do chefe Tocantins. Não é sua ferida que o faz sofrer. O bálsamo suave da Embaíba sara rapidamente os golpes mais profundos, e os varões Tocantins aprendem desde o berço a desprezar a dor. É em seu coração de guerreiro que Pojucã sente as garras do Anhangá. O revés de ser vencido e cair prisioneiro, ele o suporta como varão forte que viu prostrados por Aresqui no campo da batalha os mais terríveis guerreiros. A grandeza do vencedor o consola. Resta-lhe ainda a glória de ser resistido a um braço como o de Ubirajara, grande chefe dos araguaias. Mas ele esperava que, depois de haver ornado com sua presença a festa do triunfo, o vencedor fosse generoso e lhe concedesse a honra do sacrifício. É o temor de que o Ubirajara lhe recuse uma morte gloriosa e o retenha cativo
que neste momento acabrunha o chefe dos Tocantins. Ele é um guerreiro livre, que pisara outrora como senhor daqueles campos, reduzido à condição de escravo. Ele, um varão chefe que tinha na obediência de seu arco mais de 1000 guerreiros valentes, obrigado a reconhecer um dono? Ele que afrontava a cólera de Tupã, quando o Deus irado rugia do céu, curvar-se ao aceno de um homem, fosse embora o mais pungente dos filhos da terra? Pojucã estremecia, quando se lembrava que podia ser condenado a tão grande humilhação. Em seu terror promovia o passo, com o ímpeto de fugir para sempre da taba dos araguaias, onde o ameaçava aquela vergonha. Mas uma força invencível atava-lhe a vontade. Ele não se pertencia desde o momento em que o Birajara calcou-lhe a mão direita no ombro. Esse era o sinal da conquista, que prendia o vencido ao vencedor. Aquele que violasse a lei da guerra perderia para sempre o nobre título de guerreiro. O desprezo do inimigo acompanharia aos seus nativos, e a taba de seus irmãos não se abriria para o fugitivo que houvesse desonrado o nome de sua nação. Por isso, na cabana solitária, Pojucã está mais guardado do que se o cercasse a multidão dos guerreiros araguaios. Vela ele próprio em si, porque vela em sua fama. Pode o Birajara esquecê-lo, na volta o encontrará ali, onde deixou. Nada o arrancará da cabana, nem a necessidade de buscar o alimento para o corpo. Bem-vinda será a fome, se durar tanto que proste seu corpo robusto e o entregue ao seio da terra, onde o guerreiro dorme o sono da glória. Além, rompe da selva o Birajara, que se encaminha para a cabana com o passo rápido. Segue-o de perto Jandira, como a gentil corça acompanha o caçador que roubou-lhe o companheiro. Descobrindo o chefe dos araguaias, Pojucã encerrou a tristeza dentro de sua alma e chamou ao rosto a altivez dos grandes guerreiros. O chefe Tocantins não queria que seu vencedor se regozijasse de ter-lhe abatido o ânimo inflexível. Quando Birajara aproximou-se da cabana, Pojucana tomou-lhe o passo. O Birajara, senhor da lança, grande chefe da nação araguaia, não confessastes tu, diante dos anciãos, das tabas e de todos os teus guerreiros, que Pojucã era o varão mais forte, o mais terrível no combate, que o sol tinha visto até o momento de ser vencido por ti? O Birajara o disse, é a voz da nação araguaia. Desde que tu cruzaste comigo a seta do desafio até este momento, Pojucã, guerreiro varão e chefe de uma taba na valente nação dos Tocantins, mostrou-se pela sua constância e valor digno do sangue de seus avós? Pojucã o disse e a fama o repete. Então, por que o Birajara, o grande chefe dos araguaias, não concede a Pojucã a morte gloriosa que os Tocantins jamais recusaram a um guerreiro valente que somente se nega aos fracos? Já não serviu Pojucã a tua glória na festa do triunfo? Espera deles que te obedeça como um escravo? Se alvitas o varão a quem venceste, humilhas o teu valor que ele exaltava. O grande chefe araguaia ouviu sem interromper o prisioneiro e respondeu com gravidade. O Birajara não recusa ao bravo chefe Tocantins, seu terrível inimigo, o suplício, que não negaria a qualquer guerreiro valente. Ele esperava que tua ferida se fechasse de todo para que o grande Pojucã possa, no dia do último combate, sustentar a fama de seu nome e a glória de um varão que só foi vencido por Ubirajara. O grande chefe dos araguaias levou aos lábios a inúbia de Camarcã, a voz do mando reboou pelo vasto âmbito da taba. Apareceram 20 jovens guerreiros, a quem ele ordenou que chamasse a conselho os anciãos. Depois tornou ao chefe Tocantins. Os araguaias receberam de seus avós o costume das nações que Tupã criou. Eles destinam ao prisioneiro a mais bela e a mais ilustre de todas as virgens da taba, para que ela conserve o sangue generoso do herói inimigo e aumente a nobreza e o valor de sua nação. É essa também a lei que os guerreiros tocantins observam em suas tabas. A mais bela e mais nobre de todas as virgens araguaias,
Aquela que se ergue como a palmeira no meio da campina coberta de flores é Jandira, a filha de Magé, que tem no seio os doces favos da abelha. Travando então do pulso de Jandira, que ali ficara presa de sua vista, levou-a ao prisioneiro. Recebe-a como esposa do túmulo. Jandira, que ouviu espavorida aquelas palavras, quis fugir, porém a mão do chefe araguaia a reteve. O Birajara parte, mas ele voltará para assistir o teu suplício e vibrar-te o último golpe. Pojucã terá a glória de morrer pela mão do mais valente guerreiro. Ficaram Jandira e Pojucã em face um do outro. Virgem dos Araguaias, Tupã te reservou para a esposa do mais terrível dos inimigos de tua nação. O filho de seu sangue será o mais valente dos guerreiros. Tu sentirás orgulho por havê-lo gerado em teu seio. Pojucã, chefe Tocantim, Jandira nunca será tua esposa. Não é o Birajara o chefe da tua nação, e não te destinou ele para servir de noiva do túmulo ao guerreiro que vai morrer no suplício? O Birajara é o grande chefe da nação araguaia. À sua voz cala-se a palavra dos anciãos. A seu gesto curva-se a fronte dos guerreiros. À sua vontade obedecem as tabas. Mas no amor de Jandira ninguém manda, nem Tupã. Jandira é noiva de Ubirajara, e se ele não quiser aceitá-la, o Guanumbi a levará para os campos alegres, onde repousam as virgens que morreram. Pojucã não carece do amor de Jandira. Nas tábuas dos Tocantins, a mais bela das virgens se regozijaria de pertencer ao mais valente dos chefes e de habitar sua rede. Nas tábuas dos Araguais, onde nascem guerreiros como Ubirajara, não faltarão virgens formosas que desejem a glória de ser mãe de um filho de Pojucã. Jandira será a primeira, se não conhecesse Jaguaré, o mais belo dos jovens caçadores, que é hoje o Birajara, o senhor da lança e chefe dos chefes. Pojucã merece uma esposa que nunca tenha ouvido o canto do outro guerreiro, para dar-lhe um filho digno dele. Os ritos de tua nação não punem a noiva que rejeita o prisioneiro? Jandira sabe que sujeita-se à morte, mas a morte é menos cruel do que o abandono. Então foge, virgem dos Araguaias, e esconde-te à cólera dos anciãos. Talvez mais tarde o Birajara se arrependa e te perdoe. Jandira parte. Ela te deseja uma esposa terna e a morte gloriosa. A filha de Magé penetrou na floresta e afastou-se rapidamente da taba. Quando já estava muito longe, sentou-se à sombra de um manacá coberto de flores e cantou. Eu fui Jandira, a linda abelha, que fabricava os favos de cera para enchê-los de mel saboroso. Agora arrancaram-me as minhas asas, como que eu voava pela campina colhendo o pó das flores, e secou a doçura de meu sorriso. O canto que saía de meu seio era como da patativa ao pôr do sol, quando se recolhe em seu ninho de paina macia. Agora eu queria ter no coração uma serpente, para morder aquela que roubou meu amor de meu guerreiro. Guardei a minha formosura para orgulho do esposo e inveja de outros guerreiros. Agora trocaria a flor do meu rosto por um aspecto terrível que infundisse pavor. Meus seios mais lindos que os botões do cardo por um peito feroz, e as mãos ligeiras que tecem os fios de algodão pelas garras do jaguar. Eu fui Jandira, o manacá viçoso que se revestia de flores azuis e brancas. Agora sou como Jussara, que perdeu a folha e só tem espinhos para ferir aqueles que se chegam. Os anciãos já estavam reunidos na oca do conselho quando o Birajara entrou. Falou Camaquã. O Birajara, senhor da lança, chefe dos chefes, os pais da grande nação araguaia escutam a tua voz. O grande chefe 3 vezes bateu no chão com a ponta do arco e disse: Pojucã, o chefe do Tocantim, pede a morte do combate. Ele a merece, porque é um grande guerreiro e um varão ilustre. O Birajara concedeu-lhe essa honra como seu vencedor. O Birajara é um inimigo generoso, respondeu Camaquã. Todos os anciãos inclinaram gravemente a cabeça, encanecida para exprimirem sua aprovação às palavras de Camaquã. Prosseguiu o Birajara. É tempo de escolher para o prisioneiro uma esposa digna para de acompanhar
em seus últimos dias ao herói inimigo e de ser mãe do Marabá, o filho da guerra. Todos os abarés desejavam para si a glória de oferecer uma filha ao prisioneiro. Ubirajara destinou-lhe Jandira, filha de Magé. Ela o merece por sua formosura e pelo sangue do grande guerreiro que gira em suas veias. Ubirajara é um grande chefe, disse Camaquã. Os anciãos aprovaram outra vez com a cabeça. Magé acrescentou: o sangue do velho Magé não desmentirá em Jandira a fama da nação araguaia. Não, disse Ubirajara. A todos os anciãos repetiram não. O grande chefe tornou com voz pausada: celebrai a cerimônia da entrega da esposa ao prisioneiro. Ubirajara parte. Só estará de volta na próxima lua para assistir ao suplício de Pojucã. Se na ausência de Ubirajara cair na taba a flecha, núncia da guerra, conduzi-o trocando ao sítio onde se abraçam os grandes rios e soltai a voz da nação araguaia. Neste dia, Ubirajara será convosco. Os prudentes anciãos, com a cabeça inclinada para melhor ouvir, recebiam as palavras do grande chefe e as guardavam na memória. Quando Ubirajara calou-se, Camaquã repetiu, ainda mais pausado, as recomendações do filho. É esta a vontade de Ubirajara? Tu disseste. Os anciãos guardaram a palavra do chefe dos chefes? Perguntou ainda Camaquã. Ela entrou no espírito dos abarés como a raiz no seio da terra, observou Magé. Bendito, repetiram todos. Ubirajara saiu do carbeto. Após ele, os anciãos se retiraram lentamente. Capítulo 4. A hospitalidade. Na entrada do vale, ergue-se a grande taba dos Tocantins. É a hora em que as sombras abraçam os troncos das árvores e o sol descansa em meio da carreira. A floresta emudece e todos os viventes se abrigam da calma que abrasa. Ubirajara deixa o escuro da mata e caminha para a grande taba dos Tocantins. Quando chegou à distância do tiro de uma flecha despedida pelo mais robusto guerreiro, tocou a inúbia. O guerreiro que vigia respondeu, e o chefe araguaia, quebrando a seta, alçou a mão direita para mostrar a senha da paz. Então avançou para a taba, na entrada da caiçara que cercava o campo dos Tocantins, atirou ao chão a seta partida. Os guerreiros que tinham acudido ao som da inúbia deixaram passar o estrangeiro sem inquirir de onde vinha, nem o que trouxera. Era esse o costume herdado de seus maiores, que o hóspede mandava na taba aonde Tupã o conduzia. Ubirajara passou entre os guerreiros e dirigiu-se à cabana mais alta que ficava no centro da ocara. A figura do tucano, feita de barro pintado e colocada em cima da porta, dizia que era ali a cabana do grande chefe. Mas o Ubirajara já o sabia, pois antes de penetrar na taba, subira à grimpa do mais alto cedro da floresta para conhecer o sítio onde habitava Araci, a estrela do dia. A cabana estava deserta naquele instante, mas ouvia-se a fala das mulheres que trabalhavam no terreiro. Ubirajara transpôs o limiar e, levantando a voz, disse: o estrangeiro chegou. Acudiram as mulheres e conduziram Ubirajara à presença do grande chefe dos Tocantins. Itaquê passava as horas da ardente calma à sombra da frondosa gameleira, que podia abrigar 100 guerreiros embaixo de sua rama. Repousando dos combates, o formidável guerreiro não desdenhava as artes da paz, em que era tão consumado como nas batalhas. Assim honrava as fadigas da taba, dando o exemplo do trabalho à família de que era pai e à nação de que era chefe. Neste momento, as mulheres colocadas em 2 filas, com as mãos erguidas, urdiam os fios de algodão passados pelos dedos abertos em forma de pente. Itaquê manejava a lançadeira. Tão destro como na peleja vibrava o tacape. Sua mão ligeira tramava a teia de uma rede,
que entretecia das penas douradas do gado da serra. Quando chegou o Birajara, o grande chefe dos Tocantins, depois de ter rematado a urdidura, entregou a lançadeira ao guerreiro Pirajá, que estava a seu lado, e veio ao encontro do hóspede. O estrangeiro veio à cabana de Itaquê, grande chefe da nação Tocantins, e disse o Birajara: Bem-vindo é o estrangeiro à cabana de Itaquê, grande chefe da nação Tocantins. Então o Tuxava voltou-se para Jacamim, a mãe de seus filhos. Jacamim, prepara o cachimbo do grande chefe, para que ele e o estrangeiro troquem a fumaça da hospitalidade. Os mensageiros já corriam pela taba, avisando os guerreiros moacaras da vinda do hóspede à cabana de Itaquê. Os moacaras, revestidos de seus ornatos de festa, se encaminharam com o passo grave à oca principal, a fim de honrar o hóspede do grande chefe da nação Tocantins. Ali chegados, cada um dirigiu ao estrangeiro a pergunta da hospitalidade e deu-lhe boa-vinda. Depois que Itaquê ofereceu ao Birajara o cachimbo da paz, com ele trocou a fumaça da hospitalidade, os cantores entoaram a saudação da chegada. O hóspede é mensageiro de Tupã. Ele traz alegria à cabana e, quando parte, leva consigo a fama do guerreiro que teve a fortuna de o acolher. Nas tabas por onde passa e na terra de seus pais, ele conta aos velhos que depois ensinam aos moços as proezas dos heróis que viu em seu caminho e de quem recebeu o abraço da paz. O hóspede é mensageiro de Tupã. Ele traz consigo a sabedoria. Na cabana do guerreiro, que tem a fortuna de o acolher, todos o escutam com respeito. Em suas palavras prudentes, os anciãos da taba aprendem para ensinar aos moços os costumes dos outros povos, as façanhas de guerras desconhecidas por eles e as artes da paz que o estrangeiro viu em suas viagens. O hóspede é mensageiro de Tupã. O primeiro que apareceu na taba dos avós da nação Tocantins foi Sumé, que veio de onde a terra começa e caminhou para onde a terra acaba. Dele aprenderam as nações a plantar mandioca para fazer a farinha, e a tirar do caju e do ananás o generoso cauim que alegra o coração do guerreiro. O hóspede é mensageiro de Tupã. Quando o estrangeiro entra na cabana, o guerreiro que tem a fortuna de o acolher não sabe se ele é um chefe ilustre ou o grande Sumé que volta de sua viagem. O sábio ensina por onde passa os segredos da paz e o herói as façanhas da guerra, mas ambos deixam na cabana da hospitalidade a glória de ter abrigado um grande varão. O hóspede é mensageiro de Tupã, por seu caminho vai deixando a abundância e a festa. Depois do banquete da boa-vinda, as árvores vergam com os frutos e a caça não cabe na floresta. A cabana que fecha a porta do hóspede, o vento a arranca e o fogo do céu a abrasa. O guerreiro que não se alegra com a chegada do hóspede vê murchar ao redor de si a esposa, os filhos, as mulheres e as roças que ele plantou. Bem-vindo seja o estrangeiro na cabana de Itaquê, o grande chefe da nação Tocantins que teve a glória de ser escolhido pelo hóspede. Os guerreiros exultam com a honra de seu chefe e os cantores te saúdam, mensageiro de Tupã. Enquanto na cabana ressoa o canto da boa-vinda, Jacamim, a esposa de Itaquê, chamou as amantes do marido, suas servas, para ajudá-las a preparar o banquete da hospitalidade. As servas, pressurosas, estenderam à sombra da gamileira as alvas esteiras de palmas, entrelaçadas de airi, e colocaram sobre elas os urus cheios de farinha d'água. Trouxeram também os camucins rasos, onde se apinhavam as moquecas envoltas em folha de banana, e peças de carne assada no biaribi, que ainda fumegavam nos pratos feitos de concha de tartaruga. Depois suspenderam a caça mais volumosa, veados e antas, assim com as igaçabas de cauim, nos ramos inclinados da árvore, em altura que o braço do guerreiro pudesse alcançar. Frutas de várias espécies, pencas douradas de bananas, cachos roxos de açaí, os rubros croás e os fragrantes abacaxi enchiam o giral levantado no meio do terreno.
Jacamim conduzira o hóspede à sombra da gameleira, onde o esperava o banquete da chegada. Ao lado de Ubirajara sentou-se Itaquê, e depois os moacaras, que tinham vindo para a festa da hospitalidade. Os guerreiros comeram em silêncio, as mulheres diligentes os serviam, enchendo de vinho de caju e ananás as largas cumbucas, tintas com a pasta do crajuru, que dá o mais brilhante carmim. Quando o hóspede, depois de satisfeito o apetite, lavou o rosto e as mãos, Jacamim ordenou às servas que recolhessem os restos das provisões e retirou-se com elas. Também afastaram-se os jovens guerreiros, que ainda não tinham voz no conselho. Só ficaram sentados com o hóspede Itaquê, os moacaras, senhores das cabanas. O cachimbo do grande chefe passou de mão em mão e cada ancião bebeu a fumaça da erva de Tupã que inspira a prudência no carbeto. Então, disse o chefe, Itaquê deseja dar a seu hóspede um nome que lhe agrade e precisa que o ajude a sabedoria dos anciãos. A lei da hospitalidade não consentia que se perguntasse o nome ao estrangeiro que chegava, nem que se indagasse de sua nação. Talvez fosse um inimigo, e o hóspede não devia encontrar na cabana onde se acolhia senão a paz e a amizade. O chefe, que tinha a fortuna de receber o viajante, escolhia o nome de que ele devia usar enquanto permanecia na cabana hospedeira. Foi Ipê quem primeiro falou. Tu chamarás ao hóspede Jutaí, porque sua cabeça domina o cocar dos mais fortes guerreiros, como a copa do grande pinheiro aparece por cima da mata. Disse Tapir, chama o hóspede Boitatá, porque ele tem os olhos da grande serpente de fogo que voa como raio de Tupã. Os moacaras, cada um por sua vez, falaram, e como a voz começava do mais moço para acabar no mais velho, as últimas falas eram menos guerreiras e traziam a prudência da idade. Assim, Caraúba, que era o segundo antes do chefe, disse, Itaquê, o hóspede é o núncio da paz. Tu deves chamá-lo de Jutoribe, porque ele trouxe alegria à tua cabana. Guaribu, cujos anos enchiam a corda de sua existência de mais nós do que tem o velho cipó da floresta, falou por último. O viajante é senhor na terra que ele pisa como hóspede amigo, e o nome é a honra do varão ilustre, porque narra sua sabedoria. Pergunta ao estrangeiro como ele quer ser chamado na tábua dos Tocantins. Bem dito. Itaquê, aprovando as palavras prudentes do ancião, perguntou ao Birajara que nome escolhia. Este lhe respondeu, eu sou aquele que veio trazido pela luz do céu. Chama-me Jurandir. Neste momento, Araci, a estrela do dia, apareceu por entre as palmeiras e caminhou para a cabana. Os mais valentes entre os jovens guerreiros tocantins acompanhavam a formosa caçadora. Eram os servos do amor que disputavam a beleza da virgem. Os cantores saudaram de novo o hóspede pelo nome que ele escolhera. Tu és aquele que veio trazido pela luz do céu. Nós te chamaremos Jurandir, para que te alegres ouvindo o nome de tua escolha. Tu és aquele que veio trazido pela luz do céu, nós te chamaremos Jurandir, o nome de tua escolha alegrará o ouvido dos guerreiros. De longe, Araci viu o estrangeiro, sentado entre os anciãos, como frondoso jacarandá no meio dos velhos troncos das aroeiras. A virgem reconheceu logo o caçador araguaia e adivinhou que ele viera à cabana de Itaquê para disputar sua beleza aos guerreiros do Tocantins. O coração de Araci encheu-se de alegria. Seus negros cabelos estremeceram de contentamento, como as penas de Lajassanã quando pressente o formoso inverno. O estrangeiro não queria ser conhecido, pois deixara o cocar das plumas da arara, que era um ornato guerreiro de sua nação. Mas a imagem do jovem caçador ficara na lembrança da virgem, como fica na terra a verde folhagem depois das luas das águas. A lei da hospitalidade proibia à virgem revelar o segredo do estrangeiro, só dela sabido. Neste momento, foi a sua alma que obedeceu, e não ao costume da nação. Quando Araci chegou ao terreiro, os anciãos se preparavam para ouvir a maranduba do hóspede. Os guerreiros e as mulheres escutavam em silêncio. O estrangeiro começou.
Jurandir é moço, ainda conta os anos pelos dedos e não viveu bastante para saber o que os anciãos da grande nação Tocantins aprenderam nas guerras e nas florestas. O moço é o tapir, que rompe a mata e voa como a seta. O velho é o jabuti, prudente, que não tem pressa. O tapir erra o caminho e não vê por onde passa. O jabuti observa tudo e sempre chega primeiro. Jurandir é moço, mas conhece as grandes florestas e atravessou mais rios que as veias por onde corre o sangue valente de seu pai. A primeira água em que Jaçanã, sua mãe, o lavou, quando ele rasgou-lhe o seio, foi a do grande lago, onde Tupã guardou as águas do dilúvio depois que as retirou da terra. Ainda Jurandir não era um caçador, quando ele se banhou no Pará sem fim, onde os rios despejam a sua corrente, cujas águas, quando dormem, se mudam em sal. 2 vezes Jurandir seguiu o pai dos rios, desde a grande montanha onde nasce, até a várzea sem fim que ele enche com suas águas. Ele viu o grande rio combater com o mar no tempo da pororoca. Os 2 chefes trocam inúbia antes da peleja para chamar seus guerreiros. Vem de um lado as águas do mar, são os guerreiros azuis, com penachos de Araruna. Vem do outro as águas do rio, são os guerreiros vermelhos, com penachos de Nambu. Começa a batalha, os guerreiros se enrolam como a corrente da cachoeira. Batendo no rochedo, a terra estremece com o trovão das águas. Mas o grande rio agarra o mar pela cintura. Arranca do chão o inimigo, carrega-o nos ombros, solta o grito do triunfo. Por muito tempo, os tetivas que habitam sobre as árvores vêm passar correndo as águas do mar. São os guerreiros azuis, que fogem espavoridos e vão esconder-se na sombra das florestas. Jurandir também viu a terra onde habitam as mulheres guerreiras, senhoras de seu corpo, que vivem embaixo das águas do grande rio. Só elas sabem o segredo das pedras verdes que tornam os guerreiros cativos de seu amor, sem privá-las da liberdade. Por isso, todas as luas, grande número de guerreiros as visitam em sua taba, e elas guardam para os mais valentes a flor de sua beleza. Quando chega o tempo de vir o fruto do amor, guardam somente as filhas, e enviam aos guerreiros os filhos, de onde saiam os maiores chefes. Feliz o guerreiro que acha uma terra valente e fecunda para a flor do seu sangue. O filho será maior do que ele, e o neto maior do que o filho. Sua geração vai assim crescendo de tronco em tronco, e forma uma floresta de guerreiros, onde o último cedro se ergue mais frondoso e robusto, porque recebe a seiva de seus avós. Quando Jurandir proferiu as últimas palavras, seus olhos, que tinham muitas vezes buscado Araci, repousaram nela. A Virgem Tocantins compreendeu que o estrangeiro se referia a si, e não escondeu sua alegria, como não esconde sua flor, a juquiri que o rio beija. A formosa caçadora cantou. Sua voz era límpida e sonora como o gorjeio do sabiá, quando se deleita com o calor do sol. Feliz a terra que recebe a semente do cedro frondoso e robusto. Ela se cobrirá de sombra e frescura. Os guerreiros gostarão de reunir-se aí para falar da paz e da guerra. Ela é como a virgem que um chefe ilustre escolheu para sua esposa e que se povoa de uma prole numerosa. As nações a respeitam porque é a mãe dos valentes guerreiros. Os anciãos escutam seu conselho na paz e na guerra. As mulheres guerreiras, senhoras de seu corpo, são como palmeira do Muriti, que rejeita o fruto antes que ele amadureça e o abandona à correnteza do rio. A esposa não desprende de si o filho, senão quando ele não chupa mais seu peito. Ela é como a mangabeira, nutre o fruto com seu leite, que é a flor de seu sangue. Não é na terra das mulheres guerreiras que o estrangeiro deve buscar a esposa, mas na taba de sua nação, onde Tupã guarda para seu valor a mais bela das virgens, aquela que tem o sorriso de mel. O hóspede respondeu. Jurandir sabe onde encontrará a virgem que deseja para a esposa. A luz do céu o guia, e nada resiste à força de seu braço. Depois de responder ao canto de Araci, o estrangeiro continuou sua maranduba, que todos os ouviram silenciosos.
Ele contou o que havia aprendido nas praias do mar, habitadas pela valente nação dos Tupinambás, descendentes da mais antiga geração de Tupi. Os pajés dos Tupinambás lhe disseram que nas águas do Pará, sem fim, vivia uma nação de guerreiros ferozes, filhos da grande serpente do mar. Um dia, esses guerreiros sairiam das águas para tomarem a terra às nações que a habitavam. Por isso, os Tupinambás tinham descido às praias do mar para defendê-las contra o inimigo. Os guerreiros do mar também tinham suas guerras entre si, como os guerreiros da terra. Então as águas pulavam mais alto do que os montes, seu estrondo era como trovão. Jurandir contou mais que nas praias do mar se encontrava uma resina amarela muito cheirosa, a qual grande serpente criava no bucho. Os Tupinambás faziam dessa goma contas para seus colares. Jurandir mostrou a pulseira que lhe cingia o artelho, presente de um guerreiro daquela nação. Essas contas tornavam o pé do guerreiro ágil na corrida e protegiam o viajante contra as caiporas da floresta que apartavam-se de seu caminho. Muitas outras coisas referiu Jurandir, e os anciãos admiravam-se de ver o juízo prudente de um Abaré no corpo jovem de tão forte guerreiro. Os mais velhos dos Moacaras acreditaram que o hóspede era filho de Sumé, mandado por seu pai correr as terras que o sábio tinha visto em sua mocidade. Calaram, porém, seu pensamento para o comunicarem aos anciãos quando se reunisse o carbeto da nação. O sol já descia para as montanhas quando terminou a festa da hospitalidade na cabana de Itaquê. Os Moacaras partiram. Itaquê, voltando à sua ocupação, deixou o hóspede senhor de sua vontade para fazer o que lhe agradasse. Vieram os jovens pescadores da taba com os anzóis e jequis saber do hóspede que peixe ele preferia. Depois deles chegaram os jovens caçadores, que antes de partir para a floresta, vinham receber os desejos do hóspede. Por fim, aproximaram-se as mulheres que já tinham rompido o fio da virgindade, mas não eram nem esposas nem amantes de guerreiros. Essas eram as mulheres livres, que davam seu amor e o retiravam quando queriam, mas não recebiam a proteção de um guerreiro, nem podiam jamais ser mães da prole. Os filhos, concebidos no próprio seio, só tinham por mãe a esposa que o guerreiro tomou por companheira de sua existência e raiz de sua geração. O rito da hospitalidade entre os filhos da floresta manda que se dê ao estrangeiro amigo tudo o que deleita ao guerreiro. Por isso, vinham as moças, oferecer a Jurandir sua beleza, para que ele escolhesse entre elas uma companheira que partilhasse sua rede na cabana hospedeira. Todas se tinham enfeitado com seus mais belos ornados para agradar aos olhos de Jurandir, pois não havia para elas maior glória do que a de merecer o amor do estrangeiro. Umas traziam as tranças urdidas com penas vistosas dos pássaros de sua predileção. Outras haviam perfumado da essência dos sassafrás os cabelos soltos, que derramavam sua fragrância ao sopro da brisa. Chegando diante do estrangeiro, começaram uma dança amorosa para mostrar a graça de seu corpo. Aquelas que tinham a voz doce cantavam em louvor de Jurandir. Araci fora buscar seu balaio de palha amarela e sentaram-se no terreiro junto à porta da cabana. Seus dedos ágeis enfiavam as sementes do jequiriti de que faziam um ramal para seu colo gentil. Enquanto compunha o colar, a virgem percebia que os olhos de Jurandir abandonavam os encontros das mulheres e buscavam seu rosto. Mas ela voltava-se para a floresta. Com o trinado de seus lábios chamava o crajuá, que voava no olho da palmeira. O passarinho iludido vinha cuidando ouvir o canto da companheira. Jurandir apartou as mulheres e disse: as moças Tocantins são formosas, qualquer delas alegraria o sono do estrangeiro. Mas Jurandir não veio à cabana de Itaquê para gozar do amor de uma noite. Ele veio buscar a esposa, que há de acompanhá-lo até a morte, e a virgem que escolheu para a mãe de seus filhos. Quando Araci ouviu essas palavras, cobriu-se de sorrisos, como o guajeru se cobre de suas flores alvas e perfumadas com os orvalhos da manhã. Jurandir voltou-se então para a virgem caçadora. Estrela do dia, Araci, conduze-me à presença de Itaquê, é tempo que ele saiba o segredo do estrangeiro.
Os sonhos disseram a Araci 2 noites seguidas que o jovem caçador chegaria à cabana de Itaquê. Ela te esperou. Quando meus olhos te viram sentado entre os moacaras, logo conheceram que tu vinhas buscar a esposa. O estrangeiro respondeu. Jurandir chegou à tábua de seus e recebeu um nome de guerra e o grande arco de sua nação. Mas a cabana do chefe estava deserta, e sua rede não lhe guardou o sono tranquilo do guerreiro. Ele ouviu tua voz que o chamava, Virgem Tocantins, e ergueu-se. Tua luz o guiou, filho do sol, e o trouxe à tua presença.